Está a arrancar mais uma época desportiva, 2018-2019. Eu perguntava-lhe se está tudo a postos para o arranque desta temporada na Associação de Futebol de Santarém. Em primeiro lugar, muito bom dia, neste caso, e agradecer a vossa presença e o vosso interesse por vir à Associação saber o ponto de situação e como é que as coisas vão evoluir do nosso futebol distrital. E dizer-vos que, de facto, a época está na fase de arranque, na fase preparatória, e que todo este trabalho e este desenvolvimento no sentido de que arranque, quando a bola começar a rolar, esteja tudo a postos. E para isso está programado para o dia 15, dia 12 é quando arranca, efetivamente com a bola a rolar, que é a final da Supertaça Alves Vieira, disputada como é tradicional em Torres Novas, no estádio Alves Vieira. Mas no dia 15, sábado de manhã, vamos ter um encontro de debate de futebol distrital, que é o segundo que fazemos, que é, no fundo, queremos que sejam, e vai ser seguramente, porque o ano anterior já mostrou que tem condições para isso, vai ser um espaço de diálogo com os nossos dirigentes. E por isso convidarmos todos os clubes, presidentes dos clubes, que podem vir acompanhados de um ou dois elementos que achem oportuno, para nesse espaço de diálogo nós termos a oportunidade de fazer o ponto de situação daquilo que foi a época 2017 e 2018, mas fundamentalmente projetarem a época de 18-19, onde vão estar todos a disponibilidade dos nossos órgãos sociais, nomeadamente o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina, o Sr. Presidente da Assembleia Geral também vai estar presente, e podemos fazer nessa primeira parte. Na meia da manhã iremos entregar os diplomas aos dirigentes que concluíram o curso de formação de dirigentes organizado pela Federação Portuguesa de Futebol e com a colaboração da nossa associação. E da parte da tarde e da segunda parte da manhã, um painel onde vamos falar de formação, nomeadamente o contributo da formação para a sustentabilidade dos nossos clubes, e aí contamos com a presença de duas figuras destacadas no panorama nacional, o professor Zé Coceiro, e há poucos dias nomeado o diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Futebol, e o professor André Seabra, que é o diretor da Futebol School da Federação Portuguesa de Futebol, arrancou há 2 anos e que está no projeto da formação dos dirigentes e dos vários agentes desportivos. É um encontro que queremos e estamos certos que vai ser o grande pontapé de saída, onde vão ser apontadas algumas novidades e algumas apostas naquilo que é a nossa intenção e o nosso projeto para esta época, porque no fundo elas são plurianuais, esta força que nós queremos dinamizar, porque apostamos seguramente no crescimento, apostamos na maior sustentabilidade dos nossos clubes, e isso é essencial. Depois, no dia 15, é o pontapé de saída para mais uma época desportiva, efetivamente no terreno, com o Campeonato Distrital da Primeira Divisão. Dia 16. Do dia 16, peço desculpa, mas já agora referia também ainda, porque na tarde, dia 15, vai ser o torneio de abertura de futsal, com 4 equipas, o quadrangular, que inclui as equipas que disputam os nacionais, com algumas, as mais bem classificadas, do distrital, para fazer os 4, um torneio em 2 dias. No dia 16, o Campeonato de Distrital da Primeira Divisão, que estamos confiantes e acreditamos que está tudo preparado. Nós estamos a trabalhar para que cada vez seja melhor. Os clubes estão-se a preparar cada vez melhor. A nossa arbitragem está mais bem preparada, todos os anos cada vez está mais bem preparada. Vai haver competitividade, há a ambição de todos para que seja um campeonato forte, competitivo e com certeza cada vez mais a passar por o desporto, com o desporto em si, fundamentalmente um grande fair play. É isso que queremos. Falava há pouco desse encontro de dia 15, que está, pela sua importância também relativamente este encontro, este trabalho de proximidade que se quer com os dirigentes e com os clubes. Eu perguntava-lhe quantos clubes existem neste momento, qual é a realidade desta associação, quantos atletas tem, qual é a sua posição no ranking em termos das 22 associações a nível nacional. Nós temos, na época desportiva que terminou, tínhamos 75 clubes inscritos. Temos já seguro que houve este ano mais 3 clubes, estes não voltaram, são novos na área do futsal, um de Navente, a Casa do Benfica de Orém, e peço desculpa, agora esqueci-me, o outro nome agora é do Cartacho, também de futsal. São 3 novas equipas que se juntam à Associação Futebol Santarém pela primeira vez e, portanto, estamos a caminhar para os 80 clubes.
Em termos de atletas inscritos, jogadores inscritos, desde 2012 temos entrado numa espiral de crescimento, na ordem dos 3% de média ao ano, e que já ultrapassámos na época, terminou em 17-18, portanto, já ultrapassámos os 7.600 e que nos consolida no 7º lugar do ranking nacional das 22 associações. E está a crescer 3% ao ano, e em que setores? Fundamentalmente no futebol e particularmente na formação, e aí também um contributo do futsal, que também tem crescido e tem sido a aposta naquilo que são o nosso projeto dos Traquina Foot, em que envolve os mais jovens do futebol e do futsal, que também tem crescido, tem crescido na ordem dos 5% ao ano nos últimos 3 anos, foi quando lançámos o projeto, e que neste momento envolveu na época passada mais de 1.300 atletas. Traquinas e petizes. Portanto, com o envolvimento dos clubes. Com um grande envolvimento dos clubes, porque as jornadas são feitas nos vários sítios do distrito com o apoio dos clubes, envolve grande envolvimento dos clubes, praticamente são eles os motores e concretizam-se fisicamente a realização desses encontros, e depois culminam com concentrações distritais para cada escalão, incluindo o futsal, que foram em Santarém e Almeirim este ano, e que é a grande festa que termina no fim de maio, junho, não temos ainda a data marcada, que é a grande concentração de todo o projeto. Projeto esse que já foi reconhecido pela Federação, com já nos atribuíram o Prémio de Excelência há 2 épocas, e portanto é um projeto que muito nos orgulha. O projeto Traquinas, que é dirigido a rapazes, mas tem agora um projeto para meninas também, o futebol feminino. Fala um pouco deste projeto para as meninas e do panorama do futebol feminino no Distrito de Santarém. O futebol feminino é uma aposta também da Federação Portuguesa de Futebol, por que não dizê-lo, e da nossa associação. E isso, damos mão a um projeto variante feminina do Traquina Foot, que chamámos Ora lá meninas, vamos jogar à bola. Isto dirigido ao primeiro ciclo do ensino básico, e que, com o apoio, um projeto nosso, que lançámos no nosso distrito, e que, com o apoio das câmaras municipais, e sem elas era mais difícil, e também da própria Federação Portuguesa de Futebol, que nos tem apoiado, concretizámos a primeira fase, era um projeto de 2 épocas. Nesta primeira época, concretizámos a primeira fase, com 7 ações em vários concelhos do distrito, em que envolveu mais de 7 centenas de miúdas. E só falo meninas, porque os meninos também vão atrás e somam, mas estas contas são feitas em termos de meninas só. E, portanto, é um projeto que queremos continuar na próxima época, e que envolve, é a aposta na base para que o futebol feminino possa crescer, porque nós não acreditamos que cresça por cima. Isto, se calhar, é por deformação, mas os edifícios começam-se a fazer pelas fundações. E muitas meninas e mulheres que hoje jogam à bola, e nos principais clubes nacionais e que se formaram no Distrito de Santarém, jogaram muitas vezes contra os rapazes, porque não havia clubes femininos. É verdade, muitas delas jogaram os rapazes. No Distrito de Santarém, que o futebol feminino, eu queria dizer isto, o futebol feminino teve um ponto, tem uma aposta, o próprio do Clube Atlético Oriense, que até hoje, e é bom que se diga isto, até hoje é o clube português que foi mais longe na Liga dos Campeões de Futebol Feminino. Apesar dos investimentos dos últimos anos dos grandes clubes nacionais, mas ninguém ainda passou a fase inicial, ninguém foi à fase a eliminar da Liga dos Campeões, foi o Oriense uma vez. E, portanto, é bicampeão nacional, ganhou uma Taça de Portugal, teve um momento alto, mas depois, enfim, a força dos mais fortes acaba por enfim, prejudicar, não sei se é prejudicar, mas baixar a projeção dos nossos clubes. Oriense, que este ano vai estar novamente na elite do futebol feminino. Este ano que o Oriense... Mas há outras equipas, porque não há um campeonato distrital. Não chega. E há um campeonato de promoção a nível nacional, onde esperamos que estejam pelo menos mais 2 equipas a participar. E dizer que algumas das atletas campeões nacionais, por um dos grandes do futebol português, fizeram escola no Oriense. A nível de outras competições, eu sei que tem um projeto conjunto para apresentar, ainda ao nível do futebol de formação, para as camadas mais jovens, uma parceria com uma outra associação de futebol vizinha. Nós temos um intercâmbio. Ainda ontem fizemos uma reunião, desta vez em Santarém, com a nossa congénere de Leiria, nas excelentes relações que temos de Leiria, e há um tempo chegámos à conclusão que temos muitos assuntos em comum, e, portanto, discuti-los, encontrar os melhores caminhos, as melhores soluções, e até para poder fazer chegar à Federação
Portuguesa de Futebol algumas destas preocupações, reunimos ontem em Santarém. Foi uma reunião proveitosa e permitiu discutir vários assuntos, desde a arbitragem, desde a formação dos agentes desportivos e, particularmente, temos um projeto em comum. Fizemos uma candidatura à Federação Portuguesa de Futebol para organizar o torneio Lopes da Silva Sub-14, que é o grande torneio das interassociações, que envolve as 22, e que, pela primeira vez, duas associações se juntaram e fizeram uma candidatura conjunta. E é a nossa aposta e estamos certos que será uma candidatura, tem que ser uma candidatura vencedora. Para 2019? 19, em junho. Para decorrer, portanto, nos dois distritos. Nos dois distritos, com jogos uns e noutros, enfim, e a organização conjunta. A nível de outros eventos que a Associação de Futebol de Santarém organiza, de âmbito nacional e internacional, que leitura e o que é que tem a nível dos jogos internacionais, das seleções que pisam nossa região, estamos atentos sempre a encontrar aqui soluções para receber as seleções nacionais. Para esta época já está em marcha, aliás, a seleção A, futsal feminino, vai estar agora no início de setembro, num jogo em Ramaior contra o Japão e no entroncamento. Em outubro vamos ter um Portugal-Suíça sub-20, e eu refiro sub-20, porque a partir daí, em jogos oficiais, já é muito difícil trazer para a nossa região, porque já há exigências da UEFA muito grandes para as infraestruturas desportivas, mas sub-20 é ótimo. Vamos ter um Portugal-Suíça na nossa região, ainda não sabemos bem, estamos a articular com a Federação onde é que vai ser o local, e portanto estamos sempre atentos a trazer para a região, porque achamos que o futebol também promove a nossa região além fronteiras, se trouxermos as seleções, as comitivas internacionais cá. Relativamente àquilo que nós chamamos as organizações diretas da Associação de Futebol de Santarém, temos, como sabem, o nosso TES Cup, que é um modelo a nível nacional. Também a Federação já distinguiu o TES Cup com o Prémio de Excelência no desenvolvimento do futebol, no ano anterior. Temos estas ações relativamente à promoção e desenvolvimento do futebol feminino, como já disse agora, o Bora Lá Meninas, o Traquina Foot, e estamos nestas, e tudo o que apostamos, provavelmente com a Leiria vamos organizar um torneio conjunto, é outra questão que ainda está numa fase de estudo, e portanto estamos atentos a tudo aquilo que foram as oportunidades e que os nossos meios e condições, porque nós não podemos, e esta é uma questão para nós, um princípio base que não podemos sair, todos estes eventos têm que ter um mínimo de sustentabilidade. Não podemos, nem temos condições de retirar naquilo que são receitas correntes da associação, resultando dos contributos dos clubes, retirar para outros eventos. Os eventos têm que ser autossuficientes em termos de realização e de execução própria. Portanto, quando pensamos, temos que arranjar alguma coisa que compense e que suporte esses torneios. Muito bem. Falta-nos falar, pelo menos de mais um, que é a prova rainha da Associação de Futebol de Santarém, que é a Taça do Ribatejo. O modelo das competições vai manter-se, a da Taça do Ribatejo também, em fase de grupos? Olha, relativamente ao modelo das competições distritais, nós há 5 anos fizemos uma alterações com alguma profundidade. Nomeadamente, por exemplo, o campeonato distrital da primeira divisão, que é disputado por 2 fases, passou só numa fase todos contra todos, que neste momento é inquestionável, já ninguém se lembra do que havia anteriormente, e este está consolidado. Todavia, considerando que o campeonato de Portugal está numa fase de transição em que vai reduzir mais os clubes até aos 64, que aí está aprovado. Portanto, de 80 para 64 vão cair muitos clubes nos distritais todos. Naturalmente que temos de estar preparados e sentimos, aliás este ano já aconteceu isso, um desceu por causa disso. E portanto vamos ter mais clubes no distrital, e a nós também nos vai calhar. Felizmente também a nível da segunda divisão distrital tem subido o número de clubes inscritos. E esperamos que este ano também haja mais 1 ou 2, não temos ainda confirmação, mas haja mais 1 ou 2 quase certos. Portanto vamos ter mais equipas de sénior. Chegamos a ter menos de 30, neste momento temos 35. Tivemos 35. E o que é que isto faz? 5 anos é a altura de fazer uma reflexão sobre o modelo. E vamos fazer reflexão com uma comissão, vamos nomear uma comissão que vai envolver dirigentes da associação, ex-treinadores, dirigentes, ex-jogador, que esteja fora, mas não esteja em atividade em clubes, neste momento. E de que, para que essa equipa faça uma reflexão no sentido de propor à direção da associação soluções
e o resultado dessa reflexão, e nessa altura tomaremos posição e fazemos as revisões que tivermos que fazer em prol daquilo que queremos que seja um futebol distrital melhor e mais forte. E isso é tudo feito, tem que ser tudo aprovado, há uma coisa que já é aprovada até dezembro, para entrar em vigor na época seguinte. Muito bem. Até este mês de dezembro poderá haver... Não pode haver alterações. Essa reflexão. Essa reflexão tem que ser feita, tem que ser aprovada numa Assembleia Geral até dezembro. A Assembleia Geral normalmente é no princípio de dezembro, a última, e portanto nessa altura, se há haver decisões, e se essa Comissão propuser, e nós todos, obviamente conjuntamente, estamos a fazer essa reflexão, chegamos à conclusão que é de mudar, quer o Campeonato Distrital, quer a própria Taça do Ribatejo, lá estaremos e lá apresentamos, lá assumimos essas, mas ouvindo os clubes, como é natural e como é óbvio. Para esta época desportiva, vai manter-se tal como está. Não pode mudar agora. Vai começar agora o campeonato e as diversas competições. Sobre a Taça do Ribatejo, que eu não me esqueci, sobre a Taça do Ribatejo, que apostámos que transformá-la efetivamente na prova rainha, e para isso apostámos há 4 anos ou 5 anos, apostámos fazer quase que um dia do futebol distrital, um dia do futebol distrital, juntando o TES Cup com a Taça do Ribatejo, no sentido de criar ali umas sinergias, no sentido de projetar a Taça do Ribatejo, com a taça, e também a taça do Ribatejo de Júniors, porque a Taça de Júniors, a primeira vez que assisti, foi feita num campo, passou despercebida, e fizemos ali um compacto. Quero-vos dizer que foi um esforço violento de toda a máquina da organização da associação, por estar desde as 7 da manhã às 10 da noite, e com ritmo para que aquilo corresse tudo bem. Foi um esforço louco. Concluímos este ano, tínhamos concluído já, numa reflexão que fizemos, que a Taça do Ribatejo de Júniors merecia autonomia. E por isso libertámos a Taça do Ribatejo, que já tinha consolidado, já tinha casas cheias, e deixámos a Taça do Ribatejo de Júniors junto do TES Cup da parte da tarde, e então vimos este ano, quem teve o privilégio de assistir, a uma final da Taça de Júniors, com o estádio do Entrogamento cheio, e mudámos a Taça do Ribatejo Séniores para um dia só. Demos dimensão, por autonomia ao de Júniors, e demos maior dimensão ainda à de Séniores. E hoje a Taça de Séniores para nós é um orgulho, porque é bom ouvir os clubes a princípio da época dizer que o objetivo é a Taça do Ribatejo. E isso para nós, e queremos apostar. É a prova rainha e muito querida dos clubes. E é uma aposta de cada vez a valorizar mais, vamos continuar a valorizá-la, e queremos dar passos seguros para que ela seja cada vez mais forte. Os clubes e as dificuldades financeiras atingem toda a gente, todas as instituições e todos os clubes. A Associação Futebol de Santarém, a nível do policiamento, que é sempre uma despesa que os clubes referem como bastante onerosa, digamos, aliviou e possibilitou que os clubes não tenham de ter policiamento. Que leitura faz também reflexão dessa decisão? Sobre esse assunto, é uma aposta que também nos envolvemos muito a nível nacional, naquilo que é o princípio policiamento não obrigatório. A expressão é essa, esta é a base de partida. E isso, conseguir isso custou muito, foi muito difícil. Mas conseguiu-se. E agora, cada um, com este princípio, cada um foi capaz, ou quis, ou apostou num modelo. Nós apostámos, com essa abertura que a legislação nos permitiu, apostámos em possibilitar aos clubes que fizessem o seu a autossegurança dos recintos esportivos nos eventos esportivos. Para isso há regras, tem que haver regras, assumir responsabilidades, etc, etc. Os nossos clubes, muitos aderiram, e portanto a segurança nos recintos esportivos é feita por segurança própria dos clubes. E isso evita despesas, por um lado. Por outro lado, também foi possível regulamentar mesmo a questão do policiamento. Não é discricionário mandar agentes para um campo de futebol. Há regras já bem definidas, e não podem ir aqueles que entendem, caso seja considerado um jogo de alto risco, e aí as coisas são diferentes, não é? Agora, conseguimos uma parceria fantástica com as forças de segurança a nível distrital, e temos todas as segundas-feiras uma reunião que chamamos uma comissão a reunir à segunda-feira, que designámos Comissão de Risco, que envolve as forças de segurança a nível distrital, a associação e outros elementos, que eu não vale a pena referir quem, mas que reúnem todas as segundas-feiras para avaliar aquilo que aconteceu no fim de semana. Ou os clubes são capazes de garantir a segurança em termos própria, ou não. Se a Comissão entende que correu mal, no jogo a seguir são obrigados a requisitar a polícia.
Portanto, é isto que estamos a fazer. E é definido, portanto, semana a semana. Semana a semana. E nos jogos considerados de maior risco, são definidos por essa comissão. Logo, para essa comissão diz, para aquilo tem que ser policiamento. Ou na fase final também. Às vezes, quando envolve o primeiro classificado, o segundo, os jogos mais... Eu quero dizer que essa comissão tem autonomia para propor e é uma comissão, como digo, ao mais alto nível, nível distrital. Portanto, é uma garantia porque eles têm uma monitorização muito grande daquilo que acontece no distrito todo. Ajuda-nos a tomar decisões. O Conselho de Arbitragem também está presente. E, portanto, isso envolve... E ajudou também os clubes a aliviarem um pouco. Clubes. E os clubes agora, outros nem sequer se preocupam com isso, requisito do policiamento, apesar do policiamento também ter regras e também é financiado pelo próprio Estado, mas é um modelo. Posso lhe dizer que na época passada, sensivelmente 50% dos clubes, a nível dos campeonatos séniores, usaram a segurança própria. Falou da formação e do crescimento da associação em termos de atletas federados a um ritmo de 3% ao ano, tendo neste momento cerca de 7.600 atletas. Mais de 7.600 atletas, os números certos deverá fornecê-los no próximo dia 15, nessa tal reunião importante. Falou da formação, um crescimento a 3% ao ano, num concelho, ou num distrito, aliás, onde a quebra populacional é um dos principais problemas detectados. Como é que se explica este crescimento, esta adesão da juventude na prática desportiva e a quebra populacional por seu lado? Olha, eu devo esse trabalho, esse crescimento efetivo que a Associação está a mostrar os números, eu devo esse trabalho fantástico que os clubes, os dirigentes, muitas vezes anónimos, que desde segunda a domingo à noite, dão muitas suas horas possivelmente de descanso e de convívio de família para se dedicarem a este trabalho, este serviço público fantástico que os clubes fazem através dos seus dirigentes. São eles que põem de pé, são eles que mobilizam, são eles que criam as condições para que os clubes, para que os jovens possam praticar desporto e esse serviço público seja feito em defesa dos próprios jovens e contribua para uma formação não só desportiva, mas como homens. Eu tenho que lhe perguntar aí a qualidade da formação que é ministrada aos jovens. A Associação está atenta também à formação de dirigentes desportivos, de treinadores, de árbitros? O contributo que a Federação, que a Associação tem feito e vai continuar a fazer é criar condições para que cada vez mais os agentes esportivos envolvidos na formação estejam mais bem preparados. Neste caso concreto posso lhe dizer, já vamos com 10 ou 12 cursos de formação. Este ano, esta época desportiva está a acabar. Acabou. Fizemos 4 cursos de formação de treinadores. 2 de futsal, nível 1 e nível 2. Futebol, nível 1 e nível 2. São cursos de formação que temos, para a qual selecionámos uma equipa, eu considero, de uma pleia de formadores de excelência. E que por isso até concluímos muitas vezes que vêm muitos de fora procurar os nossos cursos. São um êxito e os nossos treinadores, os nossos agentes esportivos, os nossos dirigentes que tiveram, em conjunto, como eu disse há pouco, a Federação Portuguesa de Futebol fez uma ação de formação, um curso de formação de dirigentes esportivos e das quais 4 associações se associaram à experiência piloto, uma delas somos nós, e que na próxima, dia 15, estes dirigentes vão receber o diploma de formação de dirigentes. Portanto, também vamos aos dirigentes, vamos só aos treinadores. A qualidade da arbitragem no distrito de Santarém tem evoluído nos últimos anos, no seu entender, questiono, e o que falta para voltar a ter a cereja no topo do bolo, ou seja, um representante no mais alto escalão de futebol? Olha, quanto à arbitragem, temos um Conselho de Arbitragem com um trabalho excelente, que trabalha de uma forma sustentada e que foi na captação, na formação, quer de quem se inicia, quer na formação contínua dos árbitros. Quero dar uma nota, aproveito também agora para fazer aqui uma nota. No fim de semana antes do início dos campeonatos, há um estágio para todos os árbitros do distrito em Fátima, onde vai ser durante sábado e domingo uma ação de formação dos árbitros e de que eles estão em estágio, e isto também não é conhecido em muitos sítios que se faça, e portanto, onde os árbitros cada vez estão mais preparados, cada vez há árbitros mais jovens, mais bem preparados, mais bem formados, e que têm feito aqui uma renovação significativa, e hoje é bom ver os nossos campos de distrito jovens, com qualidade, com presença, com formação, e que estão a crescer no mundo da arbitragem. É um mundo difícil, a competição é muito forte, trabalha-se muito hoje na arbitragem,
mas eu digo que estão reunidas as condições para que essa novidade que me colocou esteja para breve. Essa novidade, portanto, da ascensão da arbitragem no panorama nacional. É inevitável o trabalho que se tem feito, o trabalho que tem de ser feito, e que por toda a gente e pela própria Federação reconhecido, é inevitável que tenha que acontecer. E tem que acontecer naturalmente. E a qualidade da arbitragem está aliada, associa-se também à quantidade de agentes, de pessoas que se querem ligar Não, a arbitragem, cada vez, como eu disse, e é notório, e estes são os próprios órgãos de comunicação social que fazem referência àquilo que é a arbitragem distrital. Não há falta de árbitros. Não, ainda não temos os árbitros para todos os escalões, é muito difícil ainda, porque isto foi difícil crescer. Temos mais atletas, temos mais equipas, temos mais jogos. Há fins de semana com mais de 100 jogos. Isto não é fácil. E depois ainda chegamos à sexta-feira ou à quinta-feira e somos confrontados, também é uma boa notícia, mas prejudica a nossa arbitragem distrital, que é 15 ou 16 árbitros vão para o Nacional. É preciso que eles vão, mas fazem cá falta, mas têm que ir, porque o crescimento também passa por isso. E é bom, por exemplo, ver hoje, este ano, já agora na pré-época, houve um jogo internacional no Algarve, onde teve uma equipa de arbitragem de Santarém a apitar o jogo, Marselha. E, portanto, temos árbitros qualificados, depois há a questão da idade, e a uma certa altura já não podem subir, mas eu estou certo que está para breve. Ainda há campos pelados no distrito de Santarém, naturalmente, com tantos clubes, como referiu, 35 na época, na pretérita temporada. Como é que está o parque desportivo, as infraestruturas desportivas, que o ano passado até houve vários campos que foram relevados e infraestruturas beneficiadas? Olha, que relativamente a isso, começo até, nós estamos à vontade para falar deste assunto, porque lá fizemos um projeto de levantamento e caracterização das infraestruturas desportivas do distrito, utilizadas pelos nossos clubes, quer a nível futsal, quer a nível de futebol. Um projeto que acabou por ser, no fim, estar feito e foi apresentado, acabou por ser até apoiado pela Federação Portuguesa de Futebol e reconhecido como um exemplo a seguir. Para nós foi um motivo também de orgulho, mas permitiu conhecer melhor aquilo que era a realidade do nosso distrito. E nesse momento logo concluímos que o trabalho nas últimas 2 décadas que as nossas autarquias, particularmente as nossas autarquias, fizeram em prol das infraestruturas desportivas para que os jovens, através dos clubes, possam funcionar, e com o apoio, noutros casos, apoio aos clubes, foi fantástico. O crescimento foi fantástico. Comparado com há duas dezenas de anos, o que temos hoje é incomparável. Isso pode-se ver nesse livro que foi publicado. Todavia, diria mais ainda, na altura que ele foi lançado, e foi há 1 ano e meio, eu disse que o mais desejável é que ele ficasse rapidamente desatualizado. E, de facto, está já desatualizado. Depois disso, já foram criados novos 4 sintéticos no distrito. E, portanto, o que é que eu digo? Dos 35, tivemos ano passado os 35 campos que disputaram jogos de séniores de futebol, tivemos 3 pelados. E, portanto, está aqui um bom. Agora falta só mais um empurrãozinho e fica o resto. E a Associação de Futebol de Santarém contribui para a beneficiação de infraestruturas, balneários... A Associação de Futebol de Santarém tem contribuído, teve um fundo durante 5 anos, que acabou ano passado, de apoio às infraestruturas desportivas. Foi pioneira também aí. A Federação, ano passado, fez uma candidatura na qual nos debatemos com os nossos clubes. Fomos dos distritos, conseguimos trazer 250 mil euros para o distrito. Isso permitiu que 4 campos fossem relevados. Ajudámos a Federação, o futebol ajudou 4 novos relevados. Obviamente que depois com o apoio das autarquias era inevitável, não é? E da sociedade civil. E da sociedade civil, como é óbvio, mas foi as candidaturas, esse apoio direto da Federação ao Fundo Perdido que permitiu ser o catalisador desses projetos. E hoje temos, e é bom ver, por exemplo, um histórico do futebol distrital que tinha um campo lá e hoje tem um campo magnífico e relevado, que é o Tramagal, por exemplo. Alfredo, temos Foi o Pego, e ainda foi um sintético para Alcanena. E outro que não foi financiado, que não entrou aqui, é o Espinheiro. Tudo isto a andar. E vamos continuar a apostar, mas o crescimento foi fantástico. Mas vamos cada vez ter melhores infraestruturas desportivas, porque os nossos jovens precisamos de os cativar para o futebol, porque hoje a concorrência é muito grande para os nossos jovens e rapidamente se distraem e entram noutros caminhos. Estamos a terminar esta entrevista, que lhe agradeço o tempo que dispensou ao Meditex.net, aqui na sede da Associação de Futebol de Santarém,
Perguntava-lhe que é presidente da Associação há 6 anos, portanto está a meio do segundo mandato, pode cumprir 3, se for sua intenção, e se não houver concorrência, digamos. Projetos não faltam. Que desafios tem em mãos para fechar este mandato e projetos que gostasse de ver concluídos? Essa questão é sempre... os projetos são aqueles que nós sonhamos com eles e depois há um momento que deixar de sonhar e concretizar. Porque estar a prometer, eu nunca, o tempo todo estou aqui e nunca me ouviram prometer coisas que depois não consigo fazer. Mas agora a curto prazo, o que é que tem? Olha, eu acho que é o nosso contributo cada vez mais forte, inventar receitas extraordinárias para poder injetar nos nossos clubes no futebol, porque são eles, os clubes, são eles que trazem o futebol, o nosso futebol, como nós designamos, para cima. São eles que eles dinamismo têm, capacidade têm, precisam de ser ajudados. E o tecido empresarial tentado com muitas dificuldades, que é importante também, com o apoio das autarquias, com o apoio do tecido empresarial e com o nosso contributo, que nós todos os anos andamos há 4 anos ou 5 a injetar em medidas extraordinárias de apoio aos clubes, a mobilizá-los e a ajudá-los. E este ano não foge à regra. São uns milhares de euros que nós cortamos nas receitas que os clubes nos pagavam para que possamos injetar no futebol. Por exemplo, taxa de jogo do primeiro jogo das 400 e tal equipas. Não há taxa de jogo no primeira participação, primeiro jogo. Apoio às deslocações para a Taça do Ribatejo, para a Taça de Futsal, apoio para as inscrições, apoio para, por exemplo, um atleta que passa das camadas jovens para os séniores. No ano de transição, no primeiro ano de séniores paga como se fosse nos jovens. Apoio também para clubes que há mais de 3 anos não estejam fora da associação por regressarem, têm algumas ajudas, naturalmente, e por isso podemos dizer que nos últimos anos não perdemos nenhum clube para a concorrência, pelo contrário, a concorrência tem vindo a aumentar os nossos clubes da segunda divisão. E portanto este ano parece que vem outro. Mas também já foram passos dados importantes a nível da reorganização do futebol em si. E estou-me a referir àquilo que foi um trabalho durante 2 ou 3 anos, se conseguiu que nós também assinámos um protocolo de cooperação com o Inatel. Neste momento temos um protocolo de cooperação em que a família do futebol quem pratica futebol está mais unida e está mais com as regras mais definidas. E, portanto, são atletas, a partir desse protocolo que foi assinado, que eu assinei com o Presidente da Inatel, da Fundação Inatel, e com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, permite essa parceria já. Já temos a dar passos, e porque quem faz desporto, quem joga futebol, não precisa de haver futebol de uns contra os outros, não, nada disso. Pelo contrário, e vamos no bom caminho, e as regras vão cada vez a ser mais clarificadas, para que possamos, cada um no seu espaço, porque todos têm espaço, mas o futebol é futebol. O futebol é o ponto mais alto em que todos temos que lutar nessa família do futebol. Muito bem. Francisco Jerónimo é o Presidente da Associação de Futebol de Santarém. A bola vai começar a rolar e o primeiro troféu vai ser disputado entre a União de Tomar e a Associação Desportiva de Mação, a Supertaça Dr. Alves Vieira, em Torres Novas, no dia 12. Uma mensagem para todos os agentes ligados ao desporto, agora que vai começar esta época desportiva 2018-2019. A mensagem que eu desejo a todos aqueles que se envolvem neste fenómeno desportivo e que são apaixonados por o futebol como nós, é que se envolvam nesta época desportiva, mais ainda, que se divirtam fundamentalmente, que o futebol é para isso, impere o fair play e que vamos assistir a bons jogos. Acredito que cada vez mais, e este ano vamos assistir a grandes jogos de futebol do nível do distrito, e o futebol tem que, apesar da concorrência, como eu disse há pouco, mas também é uma escola de virtudes.